foi conhecido, como diz a Bíblia, por sua história de engano, fuga, luta com Deus, mas finalmente a transformação de Deus chegou um dia em sua vida. Eu quero te dizer que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Jacó ele sempre fugiu de uma grande responsabilidade. Jacó ele nunca quis ter responsabilidade com o céu. Mas Jacó vivia numa casa de pessoas que buscavam a presença de Deus. Jacó era fruto de um homem e de uma mulher que serviam o Senhor com excelência. Jacó não se preocupava com as coisas de Deus, mas não sabia ele que o Senhor estava à sua frente, observando e esperando que um dia Jacó viesse se arrepender. Existem muitas pessoas que entram e saem da presença do Senhor e não têm se preocupado com a responsabilidade de servir ao Senhor. Não têm se preocupado com aquilo que o Senhor tem falado, com aquilo que o Senhor tem alertado. Estamos vivendo no tempo da graça e muitas pessoas estão deixando para lá o propósito, deixando para lá uma mensagem que vem do céu, deixando para lá aquilo que o Senhor já tem decretado e declarado sobre as suas vidas. Mas eu quero te dizer algo nesta oportunidade, que aquele a quem Deus escolhe não passa desapercebido. Aquele a quem Deus escolhe, ele separa, ele levanta e ele usa. Aleluia. Em Gênesis 25, 26, a Bíblia nos fala que Isaac ele já tinha 60 anos quando gerou Jacó. Aleluia. E gerou também Esaú. Aleluia. Também seu irmão. E Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo. Jacó ele já nasce diferente. Ele já tem um nome devido à sua ação no momento do nascimento do seu irmão Esaú. E no momento que ele nasce, porque ele agarra o calcanhar do seu irmão. Ali a família já começa a ver uma definição de um homem forte, de um homem que sabe o que quer. Era bebê, era criança, mas a forma em que ele nasceu, a família já pôde ver como cresceria Jacó. Jacó cresceu juntamente com seu irmão Esaú, mas o caráter de um, o caráter do outro era totalmente diferente. Jacó foi decidido, sempre tomou as suas decisões, e a Bíblia diz que Jacó ele é neto de Abraão, filho de Isaac, pai de 12 tribos, neto e filho de homens e de mulheres crentes. Uma palavra bem forte. Ele foi criado em um ambiente espiritual. Ele foi criado em uma casa que os seus pais tinham experiências com Deus. Ele foi criado em um lugar em que ele ouvia falar da promessa, do agir e do poder de Deus. Aleluia. Ele era ouvinte das coisas do céu. Aleluia. E aquele que ouve também aprende. Aquele que ouve, ele está conhecendo, ele está sabendo o que está acontecendo à sua volta. Jacó sabia o que acontecia sobre a sua volta. Jacó sabia da promessa. Jacó sabia da promessa dos seus antepassados. Ele ouvia falar das histórias onde o Senhor venceu guerras de uma nação, de um povo escolhido. E muitas das vezes, com certeza, Jacó assentava para ouvir a história de seu pai. Aleluia. De seu pai Isaac. As histórias que Isaac contava. As lutas, as guerras, as dificuldades, mas que foram vencidas no Senhor. Que foram vencidas em Deus. Esse homem era um ouvinte de experiências sobrenaturais. Porque todo aquele que busca a presença do Senhor, ele sempre vai passar por uma experiência sobrenatural. Aquele que tem intimidade com Deus, sempre vai passar por uma experiência sobrenatural. Todos nós, quando buscamos a presença do Senhor, nós pedimos ao Senhor para que Ele venha nos encher da sua presença. Porque nós não queremos ser mais um, mas nós queremos ser a diferença. Nós queremos ser sal, aleluia, mas nós queremos ser a luz deste mundo. O nosso objetivo sempre é fazer mais para o Senhor. Sempre é buscar mais santificação, obediência, permanecendo na presença e na vontade de Deus. Aleluia. Assim foi Abraão, um homem de fé, um homem que buscava o Senhor
a voz de Deus. Homem que se calava para ouvir Deus falar. E tem tempos e momentos que nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos nos calar, igreja, para ouvir Deus falar conosco. Muitas vezes nós falamos tantas coisas e não estamos dando voz e ouvido ao que o Senhor tem a nos falar. O Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, através das suas escrituras, a sua palavra, a sua vontade, os seus ensinamentos. Mas será que nós estamos atentos realmente àquilo que o Senhor tem falado? Ou nós estamos vivendo, muitas das vezes, em uma indecisão? Colocando as nossas preocupações, os nossos objetivos à frente, colocando os nossos problemas à frente, muitas das vezes colocando desculpas à frente. Quantas desculpas Jacó não deu para Deus? Para não fazer a vontade de Deus. Talvez ele olhava para Esaú e dizia, não, ele tem sacrificado, ele tem oferecido. Talvez ele só queria ficar um pouco quieto. Ele não queria exercer o chamado de Deus sobre a sua vida, como muitos que o Senhor chama não querem exercer. Querem ficar no anonimato, mas não é o que o Senhor tem. E muitas das vezes o anonimato traz para um outro lugar, traz para um lugar de pecado, para um lugar de excessos, para um lugar onde não se encontra a presença de Deus. Jacó ele se encontrava em um lugar aonde não estava a presença de Deus. Porque em suas atitudes, na maneira como ele vivia, não era o Espírito de Deus, a vontade de Deus que o dirigia, mas era o desejo do seu coração. Em Gênesis 27, 18 a 29, diz que Jacó, aleluia, ele foi influenciado por sua mãe Rebeca, se disfarçando de seu irmão Esaú para receber a bênção do pai, que era no lugar do seu irmão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Isaac já estava cego. Isaac já estava no leito. Isaac já estava esperando até mesmo o Senhor buscar. Mas naquele exato momento em que Jacó é influenciado pela sua mãe Rebeca, ele acaba recebendo um apoio de dentro de casa para fazer algo que não agrada ao Senhor. Eu quero dizer algo com esta palavra, que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós viemos fazer, até mesmo para os nossos filhos. Às vezes nós podemos pensar que não faz mal, talvez influenciar em fazer alguma coisa, incentivar em fazer alguma coisa, mas temos que estar atentos se aquilo que estamos incentivando é da vontade de Deus ou não. Dentro da casa, no meio da família, Rebeca começa a influenciar o seu filho Jacó a receber uma bênção que não era dele, a se vestir, a se colocar do jeito que o seu irmão era. E naquele exato momento a Bíblia diz que Isaac estava cego. Isaac não estava vendo. Isaac sente a presença. Aleluia. Glória a Deus. Isaac até mesmo duvida. Mas no meio dessa situação, Jacó levanta a ira do seu irmão Esaú. Porque tudo aquilo que é feito fora da direção de Deus é descoberto, igreja. Aleluia. Tudo aquilo que não é feito na direção de Deus verdade, não se sustenta por muito tempo. verdade, Assim é a vida daquele que peca, daquele que erra, daquele que anda contramão, daquele que vive uma vida de mentira, vai até um tempo. Jacó é descoberto, sua mentira é descoberta. A Bíblia diz que Jacó ele sai de casa e já tinha 70 anos fugindo de Esaú para a terra de seu tio Labão, em Padã Arã. A Bíblia diz que lá ele começa a trabalhar, lá ele começa a arregaçar as suas mangas. A Bíblia diz que ele casa com Lia e Raquel e começa a trabalhar para o seu tio. Começa a viver uma realidade que talvez ele não esperava, mas devido à desobediência, o faz levar para Padã Arã, em uma terra que não foi o Senhor quem o mandou ir, mas um lugar a qual ele foi influenciado pela sua mãe
para fugir da luta, Aleluia, da Deus. dificuldade, Glória a Deus. da situação em que ele mesmo tinha se colocado. A Bíblia diz que naquela mesma noite, aleluia, ele toma suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos e passa o vale de Jaboque. Aleluia. Ele começa a caminhar aparentemente sozinho, mas ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que ele atravessa o beiro, passa tudo aquilo que ele tinha. Aleluia. Ele começa a seguir a sua caminhada, a viver a sua vida. A Bíblia diz que Jacó, porém, ficou só. E no momento em que ele fica só, ele é surpreendido. Aleluia. Glória. E quem estava ali Aleluia. era o anjo do Senhor. Glória. Era a presença de Deus. Aleluia. Talvez Jacó ficando sozinho, ele começou a refletir em tudo aquilo que ficou para trás. Ele começou a pensar em Esaú, seu irmão, que tinha nascido com ele. Começou a pensar em Isaac, seu pai. Começou a pensar em Rebeca, sua mãe. Tudo aquilo que foi deixado para trás devido à desobediência. Aleluia, Jesus. Mas existem Glória a momentos em que o Deus. Senhor nos leva para lugares vazios É, para nos encher da sua presença. é, Naquele exato momento, Jacó refletia, pensava, mas até o arraiar do dia, aleluia, um homem luta com ele. E esse homem era um anjo. A Bíblia diz que vendo este, que ele não se entregava, ele toca a juntura da coxa, a qual se desloca. Ele luta com o anjo. Ele não quer que o anjo saia, não. Antes de entregar a bênção, a vitória, Jacó esperava algo de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Talvez em suas orações, que o motivou a estar só, em um momento, em um lugar, até mesmo um lugar distante, lugar de vale, lugar de provação, que o fez ficar só. Ele clamou ao Senhor. Aleluia. glória. Ele chamou o nome do Senhor. Oh, Jesus. Ele pediu que as bênçãos do Senhor o acompanhassem. Glória. Porque muitas das vezes a perda precisa vir sobre a nossa vida para que venhamos reconhecer o poder e a glória de Deus sobre nós. Naquele exato momento, Jacó se encontrava sozinho, mas o Senhor não tinha se esquecido dele. O anjo dizia: deixa-me ir, porque já a alva se abriu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. Houve uma guerra espiritual muito grande. É Deus. Aleluia. Glória. E ele começa a fazer uma pergunta: qual é o teu nome? Ele sentia que aquela presença não era de um homem natural. Aleluia. Glória. Porque nós sentimos quando é o Senhor que vem até nós. É verdade. Aquela presença era sobrenatural, aquela presença era um anjo do Senhor perguntando: qual é o teu nome? Aleluia. Ele responde: é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aleluia. A luta que Jacó teve com o anjo mudou o seu nome. A luta que Jacó teve com o anjo mudou a sua história. Aleluia. Mudou a sua situação. Mudou a sua mente. Aleluia. Mudou o seu corpo. Aleluia. Porque o anjo toca em sua coxa. Ele deixa ali marcas para que ele venha se lembrar que o que ele passou ali foi real. Aleluia. Aleluia. E o que ele passou ali não foi um sonho, não foi algo da cabeça dele. E Jacó perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. Aleluia. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou Jacó ali. Jacó foi abençoado no lugar onde ele estava. E Jacó então chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Glória. Aleluia. Aleluia. E a minha alma, ela foi salva. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com a idade que Jacó já tinha,
com o passado que Jacó já tinha, Aleluia. com o histórico que Jacó já tinha. Ele chegou no fim da estrada e ele viu que ele precisava ter a sua alma salva por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas coisas ele perdeu no meio do caminho, mas ele não queria perder a sua salvação. Aleluia. Quando Jacó luta com o anjo, o que ele mais quer é a salvação. O que ele mais quer é a presença de Deus. Peniel foi lugar de mudança, mas em Peniel ele ouve e ele vê o que o Senhor Deus tinha preparado para ele. Glória a Deus. Quantas coisas o Senhor tem preparado para nós, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes tu caminhou em caminhos errados, em ruas erradas, É, Jesus. sem a presença de Deus, É verdade. e mesmo assim a mão do Senhor lá na frente te alcançou. Aleluia. Mesmo sem você querer estar no lugar onde você está hoje, que é na presença do Senhor. Santo O Deus. Senhor ele se manifestou sobre você. Aleluia. Você pôde ouvir a voz de Deus e teve uma oportunidade de sentir essa presença real, Aleluia. que é a presença do Espírito Santo, Glória a Deus. que é a presença que nos alegra o nosso coração. Podemos estar cansados, fadigados, entristecidos, mas nada supera a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Estar aqui na presença do Senhor Glória. é saber que é mais um dia vencido. Glória. É mais um dia que não vai voltar atrás. Esse dia não vai voltar atrás. Não tem reprise. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então essa é mais uma oportunidade que não vai voltar, o Senhor te dá. Aleluia. De você agarrar o Senhor, de você agarrar a oportunidade, de você agarrar o propósito de Deus Aleluia. e de você fazer como Jacó Oh, fez. glória. Aleluia. Pedir a Deus a bênção, pedir a Deus a mudança, Aleluia. porque o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Deus que ouve o nosso clamor. Eu creio. Aleluia. Aquilo que tu tens oferecido e clamado em oração, pode passar o tempo que for. Glória. Você pode não receber hoje, Oh, mas você pode receber amanhã ou depois. glória. Verdade. Deus. Aleluia. Aleluia. Vai ficar no óleo, mas o Senhor vai Oh, ver. glória. E no momento certo Ele vai atender a tua oração e o teu clamor. A Aleluia. Bíblia nos mostra que Abraão viveu 175 anos. Olha quanto tempo Abraão viveu. Isaac 180 anos, Jacó 147 anos. Na presença de Deus, irmãos. Aleluia. Debaixo da presença de Deus, com 70 anos. Jacó ainda era jovem. 70 anos, ele tinha ainda muita coisa para viver na frente. Hoje em dia tem muita gente com 70 anos já pendurando a chuteira. É. Dizendo, Senhor, meu tempo já passou. Levanta outro. Eu já fiz bastante. Já estão cruzando os braços, não, irmãos. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto você estiver de pé, não deixe de fazer a obra, a vontade e o querer de Deus. Até a hora em que o Senhor te chamar. Aleluia. Não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não se aposente antes do tempo. Aleluia. Não se retires da presença do Senhor dizendo que já deu. Porque aqueles que são chamados pelo Senhor trabalham até o último dia. Trabalham até o último dia. Aleluia. Aleluia. Glória a Muitos Deus. aqui conheceram o pastor Pedro Paulo, um homem que pregava a palavra, que evangelizava nos ônibus. Eu me lembro que quando congregava na congregação do Floresta, ele sempre dizia que ele fazia a obra de Deus, a obra missionária, e não se sentia cansado em fazer a obra de Deus, já de idade avançada. Alguns olhavam para ele e não diziam a idade que ele tinha, mas ele continuava a pregar. Um dia ele recebeu o convite para pregar a palavra do Senhor. Ele entrou dentro do avião e o Senhor o chamou lá dentro. Não chegou no lugar que ele queria chegar, mas ele chegou no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse. Aleluia. Então foi um homem que pregou muito a palavra do Senhor. Foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Era um homem
visionário, um homem que tinha visão de Deus, um homem que tinha propósito em Deus e não se calava. E muitas das vezes nós temos nos calados no meio de uma multidão e não temos falado do amor de Cristo. Hoje eu digo que é difícil falar do amor de Cristo no meio de uma multidão. Primeiramente porque muitas pessoas conhecem. Em segundo lugar, porque muitas pessoas estão vivendo um comodismo. Muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor e têm guardado folhetos no bolso e não têm parado para ler a palavra. Vivemos em um tempo em que tudo aparentemente parece estar normal, mas vivemos em um tempo em que pessoas estão à beira de um precipício. Vivemos em um tempo em que as pessoas não têm orado mais. Algumas têm aberto a Bíblia Sagrada somente na igreja para ler o versículo. Não têm meditado, não têm adorado. Eu não tenho buscado a presença do Senhor como se deve. Mas o Senhor ainda tem a levantar um povo cheio do seu Espírito Santo. E quando é nos dada a oportunidade de falar deste Evangelho, não devemos nos calar. Aleluia. Porque se o Senhor tem colocado uma alma na tua frente e tem falado para que você venha pregar do seu amor, não pense duas vezes. Essa alma é preciosa. Eu me lembro que quando eu estudava na escola, eu sempre fui uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava o Senhor. E quem tirava sarro de mim na escola e me chamava de crentona, era uma jovem que fazia balé Bolshoi. Era uma jovem muito conhecida. Mas quando eu entrei na mesma sala que a dela, eu olhei para minha amiga e falei: Jesus, tem misericórdia. Essa guria já é tão metida, pega tanto no meu pé, imagina isso tudo com ela. Minha amiga olhou para mim e falou assim: não te preocupa, Deus sabe todas as coisas. Eu comecei a louvar na sala de aula, falar do amor do Senhor, porque nada me impedia de pregar a palavra. E eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, eu ia para o banheiro muitas vezes orar, juntamente com a minha amiga de infância. E nós orávamos, buscávamos o Senhor, e muitas pessoas ouviam a nossa oração. Nós não tinha vergonha, nós louvávamos. Se reunia os crentes lá, um com violão, o outro com voz. Nós se reunia ali só crente, irmãos. Nós adorávamos o Senhor da escola. A diretora nunca nos impediu, mas muitas almas nós ganhamos. Essa jovem que eu citei, eu ganhei ela para Jesus. Aleluia. Eu ganhei ela para Jesus. Por um tempo ela andou comigo, ela serviu o Senhor comigo, mas teve um tempo que o Senhor me afastou dela e ela saiu dos caminhos do Senhor. Essa mesma jovem que tem uma mãe homossexual, uma mãe que também era desviada dos caminhos do Senhor, que me odiava, por certo, porque eu tirei a filha dela da mídia, tirei a filha dela do balé Bolshoi e coloquei ela dentro de uma igreja. Mas o Espírito Santo que habita na minha vida nunca se abaixou, nunca se curvou a uma voz de engano. Porque o Espírito Santo de Deus sempre vai nos levar em lugares certos. E no lugar em que Deus me levou, irmãos, eu nunca abaixei minha cabeça. Eu sempre falei do amor de Deus. Eu sempre levantei as minhas mãos e repreendi. Aquela jovem foi olhando o meu comportamento dentro da sala de aula. E algum dia chamou a atenção dela e ela falou: que igreja que tu vai? E eu falei: a igreja que eu ia na Assembleia de Deus. Ela falou assim: canta aquele louvor que tu cantou ontem. E canta aquele outro louvor lá que eu quero ouvir. O Espírito de Deus começou a quebrantar o coração daquela jovem. E quando ouvimos, ela já estava que nem crente indo para a igreja. Ela também pregava a palavra do Senhor, fazia o amor de Deus. Mas por um descuido, ela se desviou. E eu estou aqui na presença do Senhor. Eu me lembro, igreja, que quando eu ganhei aquela jovem para Jesus, eu fui acusada de muitas coisas. Eu dificilmente conto esse testemunho. Já faz bastante tempo. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu fui acusada de ser homossexual, porque eu ganhei uma jovem que a mãe dela era homossexual.
Então, dentro da escola, muitas pessoas se levantaram contra a minha vida, não devido à minha atitude, Aleluia. mas a atitude dessa jovem, devido ao amor que ela sentia por mim, devido ao cuidado que ela tinha por mim. Então, nós éramos apontadas como um casal. Quando eu entrava na casa dela para orar, os vizinhos apontavam e diziam: tal mãe, tal filha. Eu enfrentei muitas situações difíceis na minha adolescência. Fui acusada de ser homossexual até mesmo dentro da minha igreja. Dificilmente eu conto testemunho, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus pede para eu contar. E ali eu suportei situações difíceis. E chegou um momento que eu falei: Deus, eu não suporto mais. Ou o Senhor entra com a providência, ou o Senhor me arranca da igreja. Porque eu não suporto mais humilhações. Um dia uma irmã de segunda oração chegou até mim e falou: Deus me mostrou uma visão. A partir de hoje Deus faz uma divisão entre você e essa jovem, porque Deus não quer mais que você do lado dela. Uma vai seguir um caminho, outra vai seguir outra. Eu falei: glória a Deus, e isso aconteceu, irmãos. O Senhor arrancou essa jovem do meu caminho, ela seguiu o caminho dela e eu tenho seguido o meu caminho. Comecei a fazer a obra do Senhor. O Senhor começou a mostrar que Ele é Deus na minha vida. E as pessoas que apontaram para mim, elas tiveram a oportunidade de ver que tudo aquilo que eu estava passando era um levante de Satanás. O inimigo, de todas as formas, ele vai tentar denegrir a tua imagem, ainda mais se você ora, se você busca, se você adora. Se dentro de uma igreja como essa você colocar um som alto, vai ter alguém que vai te denunciar. E esse lugar pode fechar. Mas na rua onde eu moro, tem um centro de Umbanda. Você entra na rua, você vê muitos carros. Você vê uma multidão de pessoas e ninguém denuncia. Porque o inimigo, ele sempre vai lutar para tentar derrubar um crente. Mas Deus sempre vai implantar um crente no meio de uma família. Porque a vontade do Senhor é alcançar vidas. Aleluia. Então não desista. Eu não sei as lutas que tu tens passado, a dificuldade que tu tens passado, mas as lutas e dificuldades que eu passei me fizeram permanecer firme no Senhor. Mesmo por acusações, por coisas erradas que eu não fiz, eu permaneci firme na presença de Deus, irmãos. Aleluia. Eu digo para vocês que aqueles que o Senhor tem chamado passam por situações inacreditáveis, mas o Senhor honra aquele que permanece fiel. Eu nunca desisti do meu chamado, nunca desisti da promessa do Senhor. Desde os meus 15 anos eu prego a palavra do Senhor. Hoje eu tenho 40 anos, irmãos. E eu louvo o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Algumas coisas o Senhor ainda tem a realizar. Mas como o Senhor falou comigo nessa noite, Ele ouviu o que eu pedi para Ele hoje. E eu sei que Ele já ouviu o que tu pediu hoje para Ele. E Ele vai atender o teu clamor e a tua oração. Porque nós servimos um Deus fiel, que nos concede muitas coisas. E eu digo ao Senhor: Senhor, se o Senhor não me der hoje, não me der amanhã e não me der nessa terra, o que eu quero, Senhor, é estar contigo na morada celestial. O que eu quero, Senhor, é adorar o teu nome face a face. O que eu quero, Senhor, é permanecer nos teus caminhos, fazendo a tua vontade e o teu querer. Então seja fiel, igreja. Seja fiel ao Senhor em tudo, e o Senhor vai honrar a tua fé. Perseguições vamos passar, lutas vamos passar. Verdade. Mas não deixe de lado o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não deixe de lado o chamado e o propósito de Deus. Não pague o preço por não fazer a obra de Deus. Você não precisa pagar o preço. Aleluia. O que você precisa é viver na obediência de Deus. Porque a honra vem de Deus. Eu quero que a igreja está